sejam bem-vindos à nossa aula de revisão de informática aplicada a artes. Olá, professora. Isso mesmo, hoje nós vamos aí revisar na nossa teleaula de número 8, né? Todos, alguns, né, professora, né? Não dá para revisar todos, mas assim, o máximo que foi possível colocar aí dentro de uma aula de revisão, os conteúdos trabalhados aí em 7 teleaulas, né? Sobre informática, sobre artes e como trabalhar isso, essas ferramentas da informática, a arte, no trabalho dentro da escola como técnico em multimeio didáticos. Isso é muito importante porque hoje nós temos aí a tecnologia da informação presente e os nossos alunos estão antenados. Como chamar a atenção deles aí aproveitando, né? Aproveitando a artes clássica e a tecnologia da informação, a informática, no nosso dia a dia dentro da escola. E assim, logo no início, quando começamos a ver, pensávamos sempre, mas será que dá para misturar essas duas, né? Essas duas matérias são tão distantes uma da outra. E aí vocês começaram a observar que sim, não só dava, como era uma ótima proposta para a escola. E aí nós começamos a levar tanto dentro de sala de aula, quanto para competições internas, e aí para dentro da nossa casa, né? Começamos a pensar informática com artes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, correto, professora? Com certeza, começa às vezes a gente olha de modo muito geral para as coisas, para tudo, né? E aí quando você é obrigado a fixar a tua atenção em algum conteúdo específico, algum assunto, né, que antes você não tinha parado para pensar e você observa, nossa, que interessante, que ponto de vista que eu não tinha observado ainda. Isso mesmo. E como toda matéria que estudamos, nós sempre vamos iniciar com a história, né, como começou. Como a professora Dinalva havia dito, não dá para abordar todo o conteúdo, mas os principais pontos nós vamos, né, dar uma revisada nele para que vocês possam elaborar uma boa prova. E assim, como a prova informática aplicada a artes é algo que nós levamos até para o nosso dia a dia, não vai ser difícil de fazer essa provinha. Essa provinha vai sair de letra, professora. Com certeza, porque observamos aqui nas respostas das atividades que vocês não tiveram dificuldades. E a mesma professora que elaborou as questões, as atividades de sala, elaborou a prova. Então, não se preocupem, mas não fiquem aí desatentos, preocupados, né, com assuntos fora do conteúdo, para que vocês também não sejam aí prejudicados na hora da avaliação. E eu quero dar uma dica para vocês. Geralmente, quando os professores vão elaborar as provas, ele é bonzinho na primeira e já começa a ficar malvado da segunda em diante. Então, vamos prestar atenção na nossa revisão e depois, né, vocês terminam o que estão fazendo ou resolver algum problema que ainda estão tendo, ok? Então, vamos lá à nossa aula. Já vamos iniciar lembrando as técnicas e as ferramentas da antiguidade clássica e da Idade Média. Conforme nós vimos, na Grécia, o sentido geral do termo técnica coincide com o sentido geral do termo arte, compreendendo um conjunto de regras aptas a conduzir eficazmente uma atividade qualquer. Entretanto, a prática artística não tinha o mesmo valor que o pensamento filosófico, pois era considerada uma atividade menor, artesanal. O autor afirma que o quê? Que na Grécia eles davam mais valor à filosofia, né, ao pensamento, né, à maneira como se expressava. Então, assim, você ser um artista na época não tinha tanto valor, era algo comum, algo simples, né? Hoje nós damos tanto valor, né, às artes, né, o artesanal, principalmente quando mudamos de cidade, quando vamos visitar outras cidades, a primeira coisa que a gente pensa é o seguinte: vamos conhecer a cultura local, as artes que o local tem, e também vamos conhecer
Eu já penso, eu sou mulher, né, consumista, eu já penso, vamos comprar lembrancinhas do local, né? Mas se a gente for pensar hoje, esse pensamento antigo aqui da antiguidade, de que, né, a arte, o uso, né, da mente, do intelectual para o trabalho, não era um trabalho, né, porque era só da força, até hoje ainda tem alguns que falam, né, principalmente com quem trabalha aí com programações, né, que trabalham só com software. Aí a pessoa fala assim, mas você não trabalha, né, porque você não faz força, né, o cara não trabalha, o cara fica o dia inteiro, cara, só naquele computador. E aí ainda tem esse pensamento, sim, professora, ainda tem esse pensamento a respeito de quem ainda usa muito aí a questão do software, né, porque não é algo prático, não... Eu já ouvi até uns comentários assim das mães perguntarem, né? Ah, o que seu filho faz? Meu filho é engenheiro. O que seu filho faz? Meu filho é analista de sistemas. Ah, e ele trabalha em quê? Tipo, ele não trabalha com sistemas. Ele tem que ter um trabalho. Mas realmente nessa época o pensamento era esse, assim. Quem trabalhava, né? Quem tinha o hábito, né? De trabalhar com artes, não era valorizado quanto o pensamento filosófico. E aí eu falo para vocês, né? Filosofia hoje já é algo também que a gente também não valoriza, né? A maioria das pessoas não valorizam, que nem poemas. Eu vejo hoje os livros tão baratos, eu acho um absurdo os livros serem baratos, porque, né, tem toda uma cultura, um trabalho ali, mas as pessoas não dão valor a isso. Então, assim, inverter os papéis, né, hoje. Se for observar, o livro do Brasil ainda é caro, né, por causa dos impostos, porque daí a sociedade mais necessitada aí do contato com essa arte, né, para desenvolver o pensamento crítico através da leitura, do contato com a outra experiência, conhecer a si mesmo mais, não tem condições de comprar um livro porque ainda é caro. Do ponto de vista, né, a pessoa criou aquilo ali, teve todo um trabalho, não tem um valor para um livro, né, demora 10 anos para se escrever. É de graça, né? É barato o livro, mas do ponto de vista do poder aquisitivo, é caro. Então, também tem os dois lados, né? Então, assim, aqui, essa afirmação, nós podemos, né, já memorizar. Por quê? Porque na época da Grécia, o que eles estão dizendo? Que não era valorizado o trabalho, né, artístico. Aí ele falou, isso se deve à organização social que estabelecia que os piores trabalhos, que exigiam esforço físico, fossem feitos pelos escravos. A arte buscava ser a própria realidade. As esculturas tinham movimento e representavam fielmente os costumes da época. O escultor explorava toda a gama das expressões humanas, o sofrimento, a morte, o sono, o riso e a ternura, a velhice, a infância, para melhor conhecê-las. E aqui nós temos uma imagem, né? Podemos estar analisando. Então, assim, conforme o autor afirma, os escultores da época, ele fazia o quê? Ele tentava deixar na sua arte toda a expressão do ser humano, né? O que o ser humano, o que ele era capaz de fazer. Eles queriam representar tudo e qualquer detalhe. Ainda é assim, né? Mas assim, quando falamos de antiguidade, nós poderíamos pensar que não, eles criavam e pronto. Não, eles tinham todo esse trabalho. Então, eles tinham que pegar todo o detalhamento, expressar naquilo dali tudo que eles queriam mesmo representar e de forma fiel, né? Fiel ao original, vamos falar assim, né? Isso mesmo, não dá para, eu não tenho, né, como falar para vocês aqui, né, o porquê das imagens, né, masculinas, o porquê do escultor fazer ali uma escultura sem o braço, né, faltando alguma parte do corpo. Eu não sei, não sou crítico de arte para poder falar para vocês, mas já participei de alguns cursos e aí tudo o que era feito representava algo do momento, estava ali passando através daquela arte alguma crítica social do momento em que o escultor, em que o artista produziu. Isso mesmo.
Essas técnicas expandiram-se para além da pintura e da escultura. Os artistas desenvolveram as técnicas de vitral, iluminura e tapeçaria, como jamais haviam feito em outros períodos da história da arte. E aqui nós temos um exemplo, né, da técnica de vitral, que são esses vidros, né, eles vão fazendo as formas e os desenhos com eles. Então, assim, na época, isso daqui foi, ainda hoje é muito utilizado, né? As igrejas tinham bastante, né, as imagens, né, contava toda a história de Cristo, a história bíblica nos vitrais. É uma arte, né, que até hoje a gente consegue observar. Quem já teve o privilégio de viajar para a Itália ou para outros, né, países dentro do Brasil mesmo, né, nós temos ainda essa arte muito presente aí na questão das igrejas. Isso mesmo, ela é muito utilizada. Assim, e tem igrejas que nem a professora falou, que conta toda a história, né, ali em vitral. Então, muito interessante, vale a pena vocês tentarem, né. E a tapeçaria foi uma outra grande técnica desenvolvida na arte, principalmente na França, durante a Idade Média. Até hoje, a tapeçaria francesa é admirada pela sua delicadeza, beleza e dos desenhos, de suas cores. Ainda hoje temos, né, essa tapeçaria existe. Não vou falar da francesa porque realmente o custo dela, né, é muito grande, mas assim, ainda hoje conhecemos alguns locais que vendem, né, essa arte na tapeçaria, algo também que eu acredito que seja muito trabalhoso, né, e assim, pouco valorizado, a não ser as francesas, né, que sempre quando é do outro país a gente acaba valorizando mais, né. Mas quem vai para a região do Nordeste, dentro do país mesmo, eu conheço pessoas que sempre trazem belíssimas tapeçarias. Isso mesmo. E aqui nós vamos, né, as ferramentas para a criação da imagem impressa. Depois do longo período da Idade Média, quando a humanidade imbuía de religiosidade, ateve-se aos processos artesanais de expressão. Surgiu uma nova era, que ficou conhecida como Renascimento. Renascimento tão conhecido, né, das nossas aulas do ensino médio. Nesse tempo, a humanidade apresentava a necessidade histórica de codificação técnica das imagens, da arte, da sua reprodução em série, que se passou a se tornar um processo dominante na sociedade. O processo de reprodução, inicia-se historicamente com as primeiras técnicas de gravura, como a conhecida xilogravura, a gravura em metal, a litografia e mais tarde, no século XIX, aparece a forma de fotografia. Posteriormente, nos anos de 1960, no século XX, o computador dá continuidade à reprodução em série da imagem iniciada pela geração dos gravuristas. Então aqui vocês podem perceber que iniciamos com a xilogravura, depois a gravura em metal, nós vamos verificar cada uma delas, a litografia e mais tarde apareceu a fotografia. E agora, depois passado, no século XX, o computador dá continuidade a essa reprodução. E aqui ele já começa falando, ó, a primeira técnica importante a ser descrita é a denominada xilogravura, que significa gravura em madeira. A segunda é a litografia, cujo nome tem origem do grego litos, que é pedra. Então, né, é a gravura, né, vamos colocar assim, escura em pedras. E na gravura em metal, a imagem impressa é fixada sobre uma chapa metálica, cujo desenho
corroído pelo ácido nítrico. Então, ó, tanto a estilogravura quanto a litografia e a gravura em metal, elas são técnicas antigas, né? Só que ainda hoje encontramos alguns artesanatos dessa maneira, principalmente na estilogravura, né? Que é a gravura em madeira. Encontramos muito isso. Vou falar sobre, né, sobre questão de você, lembrancinhas de estados, de países. Eles sempre fazem, né, essa gravura que fica interessante. Hoje nossas técnicas de gravura em metal já estão evoluídas, né? Nós temos muito tipo de gravura em metal. Um exemplo que eu posso trazer para vocês nesse momento é esses chaveiros, né, que eles fazem com o desenho da bandeira do país, bandeira do estado. É uma técnica em gravura em metal. Isso, né? mesmo. E aí, falando da impressa, né, aí da questão da imprensa, que ajudou a questão da reprodução em massa, né? Então, não é a tecnologia da informação, a informática, né, o computador que surgiu e começou isso. Já havia antes essa reprodução da arte, das pinturas, dos desenhos, e a arte digital, o desenho no computador só veio somar mesmo essa questão da reprodução. Isso mesmo. E assim, vocês podem ver que o computador veio bem depois, né? Então eles já tinham a fotografia quando eles vieram trabalhar com desenho no computador. E em fotografia nós vamos ver mais adiante as técnicas, né, que tiveram para até chegar hoje ao nível das nossas imagens, né, fotográficas, e também trabalhadas no computador. Sempre dá aquele susto, né, com o novo, né, porque quando surgiu a fotografia, a arte, né, a pintura, já surgiu aquele, vai acabar a pintura porque agora surgiu a fotografia, é a reprodução exata, então vai acabar a pintura, né? E não é verdade, não foi isso que aconteceu. Aí surge o computador e as pessoas, agora a fotografia está ultrapassada, a pintura então nem se fala, e a gente observa que com o passar do tempo, as artes vão, agora a arte digital, né? Cada um tem seu lugar na sociedade e o seu valor, e nenhuma arte, né, nenhuma inovação substitui a outra. Isso mesmo. Aí, falando em fotografia, principais técnicas para a criação da imagem fotográfica. A história do desenvolvimento da técnica da fotografia começa no século IV a.C., quando Aristóteles descobre que a luz do dia, penetrando por um orifício pequeno, feito na parede de um ambiente escuro, projetava na parede da frente uma imagem invertida de todos os objetos que estavam no exterior diante do orifício. Em 1515, o famoso artista Leonardo da Vinci, na Itália, descreve a câmera obscura, que era usada por artistas como um auxílio para os esboços nas pinturas. Ela foi uma invenção no campo da ótica e um dos passos mais importantes que conduziram à fotografia. Aqui temos um exemplo dessa câmera, né? Aqui vocês podem observar o orifício. O nome dela foi câmera obscura ou câmera escura. Pode ver que eles descobriram essa técnica, né, para reproduzir a imagem, e a imagem era reproduzida invertida. Então, se eu queria ela reproduzida da maneira correta, eu teria que inverter, né, também. Então, assim, o trabalho que eles tinham para reproduzir uma imagem. E aí, após eles reproduzirem essa imagem, estava pronto? Não, eles tinham que desenhar, né, pintar ela. E aí, mais à frente só que veio sair a câmera mesmo. Mas então, assim, o interessante de tudo é que eles foram aprimorando, né? Foi todo um processo, né? Não é algo que aparece do nada, né? Todo um processo, e a partir da pintura, né? Porque daí, quando surge essa câmera escura, foi algo que ajudou aí no processo da pintura. E só depois que vem mesmo a câmera
digital. Isso mesmo. O termo fotografia foi usado pela primeira vez pelo inventor Hercule Florence, brasileiro de origem francesa, que descobriu o processo fotomecânico negativo, positivo. A partir da fotografia, os meios de produção artística não cessaram de ganhar autonomia e a cada avanço tecnológico modificamos a compreensão e a percepção do mundo em que vivemos. Os multimeios, como o cinema, a televisão, o rádio, o vídeo e o computador, não deixam de ter efeitos modificadores na sociedade, no indivíduo e no ambiente em que vivemos. Então, assim, a tecnologia, né, o avanço tecnológico veio e com eles as pessoas, né, vão se modificando, vão adquirindo, né, conhecimento sobre outras técnicas e vão utilizando. Claro que isso ocorre. E é que nem a professora falou, não é porque surgiu uma técnica nova ou um equipamento novo que o anterior vai ser substituído assim, nunca mais vou usar. Não. Claro que existe, né, uma demanda maior para o novo, porém tem pessoas que preferem, né, os antigos. Isso mesmo. E falando em... Só um minuto, professora? Tranquilo. E falando em artes, você pensa assim, que nem a professora comentou, nenhuma substitui a outra, né, professora? Não é isso? A câmera mesmo digital que surgiu, tem gente que ainda procura, né, aqueles formas de revelações antigas ainda, né, que tem que colocar na água, esperar um certo tempo, porque entendem que a forma de revelação antes da revelação digital é uma arte e valoriza ali alguns aspectos na imagem, na fotografia, que a digital não mostra, né? Então, assim, tem o lado bom que você consegue revelar muitas fotos. Antes a gente precisava, né, escolher. Então, eu tenho 20 fotos, tem que escolher uma, porque é caro, é um processo demorado. Hoje a gente pode, né, ter tudo, mas não elimina aí a qualidade, algumas especificidades que a outra arte tinha. Isso mesmo. E assim, eu acredito que nesse processo, né, de evolução, a arte, no caso, a maneira como é revelada a foto, eu acredito que ela não fique barata. Eu acredito até que ela fique mais cara com o tempo, porque aí vira vira arte mesmo, né? Assim, uma maneira diferente de você ter tua foto, porque por mais que hoje nós temos toda a tecnologia das nossas impressoras, elas, né, nossas câmeras com milhares de megapixels e cada dia mais evoluídas, mas tem gente, que nem a professora falou, que prefere aquela arte antiga e vai atrás dela. E aí, como a demanda no mercado vai diminuindo, com certeza eles vão diminuindo, eles vão, né, fechando os estabelecimentos. E os poucos que sobrevivem vão cobrar caro por aquilo dali, né? É uma arte. Aquela arte. Isso mesmo. Técnicas para a criação de uma imagem cinematográfica. Estamos nos aproximando das grandes invenções do século XX, consequentemente, do assunto principal deste módulo. Mas antes ainda, é importante mostrarmos como as invenções do cinema foi um passo fundamental para o surgimento do computador, que para nós é a mais incrível invenção do ser humano. E aqui nós iniciamos, né, então, conhecendo o papel da mídia na arte. Alguns teóricos da comunicação, entre eles Lúcia Santanella, afirmam que os modos e os meios de produção artística da sociedade contemporânea determinam as relações entre os artistas e a comunidade. E é fato, né, que você, com uma afirmação dessa, a gente pensa na nossa realidade, né? Eles determinam isso mesmo, porque
os artistas e a comunidade, eles acabam interagindo nessa... Com certeza, estão sempre, sempre ligados, né? E todas as artes, qualquer acontecimento histórico, relevante para a sociedade, você vai observar que todas as artes, cinema, televisão, a pintura, o desenho, a fotografia, vão todos se voltar para aquele acontecimento, para retratar cada um à sua maneira na história. A charge, né, bastante utilizada, é uma arte e se volta para isso. E aí, falando da questão da relação do artista, né, com a sociedade, que eles influenciam, né, e tem essa relação, as formas, né, as mudanças na questão das artes também influenciam o nosso modo, né, de vida, até a nossa personalidade. Se a gente observar a questão do egocentrismo que está muito hoje, com a possibilidade de a gente poder tirar várias fotos, né, a questão da selfie, né, influenciando bastante aí na questão do egocentrismo. A pessoa, não, toda hora tirando foto de si mesma, né, fazendo selfie. Isso mesmo. E assim, um exemplo que eu tenho de influência, acabei de lembrar a professora falando, foi daquele assassinato dos cartunistas, né, que teve recentemente. Os islâmicos fizeram isso porque eles tinham feito uma charge com a representação de Deus, né, e eles não aceitaram. E aí fizeram aquela chacina lá, mataram todos. Então, assim, tanto influencia que às vezes passa até dos limites, né, professora? A arte, ela é a representação, né, da realidade, é a realidade e às vezes tem aí essa questão de implicamento mesmo próximo. Isso mesmo. Aí começamos aqui no principal ponto, origens da informática aplicada às artes. A informática é a ciência que estuda as formas automáticas de coleta, processamento, conservação, recuperação e disseminação da informação. A manipulação de imagens e sons, como conhecemos hoje, foi só possível com o desenvolvimento das linguagens de programação, que determinaram o surgimento dos programas software de autoria específicos para essa manipulação. Quando falamos dessa manipulação, lembramos muito das nossas primeiras aulas, né? Que lá vínhamos falando sobre o que? Como se manipulava as imagens, como utilizar os programas. Então, assim, isso só foi possível, né, por um trabalho de uma equipe de programação onde realizaram, permitiram, né, deram essa possibilidade para trabalhar com esse tipo de processamento. Então, assim, como o autor mesmo afirmou no início, o computador foi a maior invenção mesmo. Só que, como eu já disse para vocês, quando o computador foi criado, ele não tinha o intuito de trabalhar com artes. Isso daí veio logo após. Então, demorou também um tempo para esse processo. Ok, professora? Um comentário? Isso mesmo. E aí, a gente não pode esquecer aí que tem uma relação, né, do que é artes. E aí, os jogos de computadores é inserido como um tipo de arte, né? Então, a arte digital, né, que nós já... Isso mesmo, que nós já vamos verificá-la. Todas as produções hoje envolvem o computador, as imagens animadas cinematográficas e as videográficas fazem parte de uma categoria artística denominada arte digital. A arte digital se populariza na medida que consegue ser veiculada pela internet, embora ainda esteja mais restrita a espaços de galerias e museus de arte. Quando falamos em arte digital, lembramos da nossa aula, né, em que a professora até comentou que você hoje tem a possibilidade de conhecer algum tipo de galeria, né, de museu, pela internet, mas que nada substitui, né, você está no local. Mas assim, já ajuda muito para gente, para quem não tem acesso, né. Eu quero ver um quadro que tem no Museu da França,
eu não tenho condições de ir para a França, então eu procuro na internet, né? Na internet, tem sites específicos com vários quadros, né, de artistas, quadros famosos, com a definição, a resolução boa, né, graças às inovações na área da tecnologia, não substitui, mas pelo menos para mim, quando eu coloco assim na tela inteira, já serve para viajar, para pensar, porque a arte, né, você apenas, né, aprecia e às vezes não consegue, né, transformar em palavras o que você vivencia ali naquele quadro. Mas se você tiver um computador com uma boa resolução, já tem sites específicos com essas exposições que a gente não tem acesso, né, pessoalmente, através aí do meio digital. Isso. E isso se configura em quê? Arte digital, né? Mais à frente, vamos falar sobre, na arte digital, existem os programas digitais usados atualmente para criação de imagens, de vídeos. São os mesmos usados para a criação de filmes. A tendência é a aproximação das duas técnicas, as imagens ou filmes. E como a professora Edinalva falou, nessa arte digital temos os jogos, que sempre despertaram curiosidade e atualmente revelam um novo nicho de atuação para arquitetos, engenheiros, sociólogos, programadores, desenhistas e músicos. E as redes sociais, que são muito usadas atualmente para reforçar as relações sociais entre educadores e educandos. Então, os programas possibilitaram a criação, né, de editores de imagem, de vídeos e de músicas, onde juntando né, o nosso cinema hoje, um exemplo dele, esses filmes, né, que tem tantos efeitos especiais. Às vezes você está vendo ali algo, né, extremamente tecnológico e o cara está no estúdio onde não tem nada e depois eles fazem tudo na edição do vídeo, né, com o computador. Então, os jogos também, são a febre do momento, né, tanto que eu e a professora Edinalva comentamos para vocês proporem para os professores, pedir para os alunos fazerem uma análise dos jogos, o que o jogo tem, né, traz de bom para o dia a dia do aluno. E as redes sociais, a tão temida, né, redes sociais. Por quê? Porque como é algo muito acessível, lembra que eu falei para vocês, tudo que a gente joga na internet, a informação lançada, ela jamais volta, né? Ela foi lançada, então assim, dali só tem a ir para frente, a internet ela é algo que não tem limites, você encontra tudo nela, tudo mesmo. E eu não estou sendo assim a professora de informática, não. Eu estou falando com propriedade de causa, que existe meios, né, tem muita coisa que é filtrada na internet. Porém, existem pessoas que têm conhecimento que elas sabem que existe até uma internet oculta. Então assim, é algo que você não tem controle, é algo que você não tem como falar assim, eu vou controlar isso. Não há possibilidade. O que nos resta? Conscientizar. Vai utilizar? Usa com sabedoria, vê o que você vai colocar, se for rede social, vê o que você vai postar. Nem tudo que você passa no seu dia a dia é legal estar postando, porque isso daí pode trazer problemas na vida pessoal, no trabalho. Para vocês terem uma ideia, um exemplo, hoje a polícia mesmo, ela quando vai fazer a investigação de algum caso, ela vai nas redes sociais, porque as pessoas expõem tanto a vida delas, né, no dia a dia, que não tem como. Quando você vai conhecer uma pessoa pessoalmente, você já sabe tudo da vida dela se você pesquisar na rede social. Porque ela vai expondo, quando vai perceber, ela já contou a vida inteira, né, professora? Isso mesmo. E assim, a preocupação maior ainda é para nós que trabalhamos aí com a educação, com adolescentes, com crianças, com famílias, com as famílias dessas crianças. Então, muito cuidado, porque tem, né, todo esse lado benéfico da internet, mas se a gente souber usar com cuidado. Isso mesmo. Então, assim, como já vimos, né,
tentem sempre conscientizar, que é o que de mais poderoso que temos na mão, né? É o poder da conscientização, né? E aqui vamos dar início à nossa apresentação PowerPoint e ePress, que foi nossa aula, umas 2 aulas, né, atrás. São 4 fatores que orientam uma apresentação adequada quanto à legibilidade e à composição artística. Esses fatores nós chamamos de elemento dominante, proporção entre os diferentes elementos da composição, utilização das cores e composição harmônica entre os elementos. Esses 4 fatores eu e a professora Dinalva discutimos bastante aqui com vocês, que era o quê? Como fazer uma apresentação, que ela não ficasse uma apresentação pesada, uma apresentação ruim, né, de ser assistida, poluída, né, poluída, isso mesmo. Por quê? Porque vocês têm que pensar na cor de fundo, se colocar cor no fundo do slide, sempre colocar uma cor que contraste, né, com ela. No caso, se eu colocar vermelho, eu vou colocar uma letra preta, branca, uma letra que dê destaque. Então, sempre prestar atenção nisso, evitar colocar muitas animações quando a apresentação for séria. E as outras dicas, né, professora, que falamos. Sim, sempre observar, né, sempre ter equilíbrio e observar em que meio você vai usar, se é formal ou informal, e aí vai depender desse público, desse meio, para que você possa trabalhar. Propomos também vocês trabalharem, quando vocês forem trabalhar com imagem, ver o tamanho da imagem, se a imagem não couber junto com o texto, vocês colocam numa página separada para vocês trabalharem com uma visão melhor, né? Porque tem pessoas que têm dificuldade para enxergar de longe, que nem eu tenho dificuldade para enxergar de longe. Tem pessoas que têm dificuldade de chegar próximo. Então, assim, sempre temos que pensar no nosso público, todo público que vamos ter. E se eu for fazer uma apresentação para o meu chefe, né, uma apresentação mais séria, uma apresentação, né, mais limpa. Agora, se eu for fazer uma apresentação de animação, né, para uma apresentação de final de ano, para o meu trabalho ou para os alunos no intervalo, eu posso colocar bastante animações, eu posso brincar, eu posso fazer, né, tenho muitas técnicas que eu posso utilizar no PowerPoint. Aqui ele vai falar um pouquinho de cada, né, o elemento dominante no contexto da unidade visual, todos os objetos da apresentação, e refere-se a eles o texto, foto e desenhos. A proporção entre os diferentes elementos da composição, que é o tamanho das fotos, dos gráficos e dos outros elementos visuais, devem ser equilibrados entre eles. A terceira técnica é o que? É a utilização das cores, a seleção de cores e tonalidades que podem ser incluídas e as várias combinações destas em sua apresentação. E a quarta, composição harmônica entre os elementos, que refere-se ao arranjo dos objetos em relação ao seu peso visual na composição da página. Ainda falando sobre o Microsoft PowerPoint, que é um programa para apresentação de quadros, slides, que podem conter simultaneamente imagens, animações e textos. Ele funciona com o sistema operacional Windows. Esse daqui nós já comentamos, né, anteriormente. O Paint, que foi nossa aula passada, é uma ferramenta de desenho que pode ser usada para criar desenhos simples ou elaborados, preto e branco ou coloridos. Tanto o PowerPoint quanto o Paint, né, são do sistema operacional Windows. Nós vimos eles detalhadamente, fizemos um passo a passo aqui. Vocês têm no caderno, no livro de vocês também, o passo a passo, e nos slides. Então, assim, eu tenho certeza que não restaram dúvidas sobre eles, porque vocês mandaram a resposta de vocês interagiram, falaram que utilizam. Então, são duas ferramentas bem, né, acessíveis e simples.
Aqui, o próximo, ele vai explicar que o desenho pode ser impresso ou colado em outro documento, desenho do Paint, como no PowerPoint. O Paint também pode ser usado para exibir e editar fotos digitalizadas. É possível usá-lo para trabalhar com imagens, como, por exemplo, arquivos, né, os tipos de arquivos JPG, GIF e BMP. E ele inicia o BR Office Impresso, que nós vimos que é uma ferramenta, né, BR Office, e essa ferramenta tem a broffice.org apresentação, que é o impresso, que é uma ferramenta, ela é a ferramenta parecida, né, do Linux, que é parecida com o PowerPoint do Windows, que nós vimos, né, anteriormente, que tanto o Linux quanto o Windows tem essas opções. Um detalhe que eu não sei se eu comentei, mas eu acredito que vocês saibam, é que se você criar uma apresentação no Windows e quiser abrir e editar ela no Linux, no BR Office, vocês não vão ter essa opção, né, professora? Até que o texto abre, né? Mas que dá trabalho, dá. Principalmente se você tem em casa para trabalhar o Word, aí você vai, tem para o teu trabalho na escola é o Writer, né, professora? Isso. Equivalente aí ao Word. Aí ou você trabalha, monta toda uma apresentação no PowerPoint, chega no seu trabalho, é o Impress, né? É triste, se abrir, gente, dá muito trabalho, então não dá para trabalhar aí, fica difícil, né? Você acaba tendo um trabalho extra. Mas tem aí os programas equivalentes, mas que eu já sofri, né, com isso, ter em casa, na escola ser diferente, e aí o bom mesmo é que você já prepare todo o material no programa que você vai trabalhar. Uma dessas opções é o PDF. Você converter o teu arquivo em PDF, só que daí você não edita mais. Então, assim, é uma possibilidade, né? Só que você não vai ter a possibilidade de editar quando você editar. Mas já é uma solução, né? Porque se você já leva a apresentação pronta. Porque no caso da Dinalva, ela fez o quê? Ela trabalhava em duas escolas, onde uma era Windows, a outra era Linux, e na casa dela era Windows, né? Isso. Então ela fazia em casa, numa escola funcionava, na outra dava trabalho. Então, se salvasse em PDF, talvez era uma solução. Era uma saída que eu não sabia na época, gente. Sofria, e já fica a dica para vocês. Então tá. E, para finalizar, o GIMP, que é a abreviação, que é Image Manipulation Program, que é programa de manipulação de imagem, né? Que é um editor de imagem. O programa é uma ferramenta de desenho que pode ser usada para criar desenhos simples ou muito elaborados, onde esses desenhos podem ser em preto e branco ou coloridos, assim como o Paint. E com isso, nós só posso falar para vocês que não tem dificuldade nesse conteúdo mesmo. Eu vi vocês, né, no decorrer, desde a nossa primeira aula, a professora Dinalva entrou já no meio, né? Mas eu sempre percebi que vocês não tiveram dificuldade, porque artes é um assunto que é gostoso de trabalhar. E junto com informática, né, que é do nosso dia a dia hoje, né, nós utilizamos tanto a informática hoje, que para tudo. Um exemplo que a gente sempre faz é nas redes sociais. Eu vejo as pessoas postando fotos e elas utilizam aqueles ícones das redes sociais, aqueles emoticons, né? E aí eles colocam logo na foto e faz essa edição na foto. Então, assim, nós só não sabíamos, né, que estávamos trabalhando com arte, mas é um meio artístico esse, né? Então, quando você faz uma edição de uma foto, quando você faz um desenho, e quando o seu filho está jogando, ele está ali trabalhando com artes junto com informática. Então, assim, quando vocês pensarem agora, quando vocês verem alguma coisa e pensar que é apenas um jogo, um exemplo, isso daqui é apenas um jogo. Não é apenas um jogo. Teve um trabalho de uma equipe técnica, né? Vocês viram que tem programadores, engenheiros, psicólogos, dependendo do jogo, educadores, né? Pedagogos,
onde eles se reúnem e tentam criar um jogo educativo. Então isso também é legal de se pensar, né, professora? Com certeza, você trazer toda essa tecnologia em favor da educação, né? Até as ferramentas mais simples, como nós vimos na nossa aula de número 7, né? O Python, por exemplo, em favor de uma educação melhor, em favor de trabalhar a interatividade, a criatividade dos nossos alunos. E o interessante disso tudo é que nem eu estava comentando com a professora. Muitas vezes você acha que não tem nada para fazer com isso daqui, mas quando você debate a ideia, discute com os colegas de trabalho ou até com os alunos mesmo, você vê que são N as possibilidades, né, professora? Isso mesmo, e quando alguém coloca, né, uma desvantagem, coloca um problema, é a partir dele que você vai ter a ideia, né? Como na nossa teleaula de número 7, que a aluna, a Senilda, né, a Evanilde falaram que tinha uma desvantagem, né, que é a questão da coordenação motora, trabalhar aí o desenho no PAIT. E a partir dessa desvantagem que elas mostraram, né, a gente, né, já teve a ideia de você tirar foto, escanear a imagem e trabalhar também no PAIT, né? Então, já eliminando aí essa desvantagem, trabalhando também as duas formas, né, a arte digital e a não digital juntas. E isso num momento pequeno, né, de discussão. Se tivesse tempo, descobririam mais, né? E assim finalizar a nossa aula, né, Informática Aplicada às Artes. E agradecer muito vocês pela compreensão. Aconteceram alguns imprevistos no meio da nossa matéria, né? Mas tudo se resolveu, tudo deu certo. Agradecer a professora Dinalva, que foi tão compreensiva, veio me ajudar, né? Mais do que ajudar, né? A professora Dinalva é excelente. Agradecer aos tutores dos polos e a vocês, queridos alunos, que vocês sempre, né, com tanta dedicação, ocorreram alguns momentos que vocês fizeram alguma birrinha, mas isso daí é perdoado, que eu também já fui aluna, eu sou aluna, sei como é. E assim, agradecer pela participação, por vocês sempre, né, estar realizando as atividades, interagindo, isso é muito importante para a gente. Professora. Isso mesmo, eu é que agradeço, né, a oportunidade de poder estar aqui de novo. Eu achei que eu, né, não ia mais trabalhar com vocês, já tinha me despedido, né, na última disciplina, e aí poder trabalhar também com a professora novamente, porque cada vez que a gente pode, né, encontrar com a pessoa, que a gente conhece uma pessoa, diz que é um acontecimento. Eu acredito que para vocês também foi aí com os colegas, com a equipe, e que vocês levem para a vida os conhecimentos adquiridos aqui, o aprendizado com as pessoas, com a interação. E tudo de bom para vocês, sucesso e na vida e ótimo formatura para vocês, porque a gente já encerra aqui uma disciplina. Isso. E também um curso, né, o curso de multimeios didático. Parabéns a todos. Parabéns a todos, aproveitem, né, agora que vocês estão se formando em multimeio didático, aproveitem com sabedoria e felicidades, né, a gente só tem que comemorar esse momento e agradecer pelo esforço de todos. Então, até uma próxima!